Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. E eu vim aqui hoje, mais uma vez, trazer uma mensagem ao teu coração, né? Vou falar aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor, que se encontra aqui na Bíblia, Bíblia Sagrada, sei que não tem um, adquira. E hoje nós vamos estar meditando a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis 3, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos estar fazendo a leitura, depois fazendo algumas aplicações. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então esta é a leitura, o texto, o qual eu tirei, né, as meditações para trazer aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui para mim, para ajudar no crescimento do canal, na divulgação também dos conteúdos, tá bom? E compartilhe esse conteúdo para a sua família, para o seu vizinho, para os seus amigos, conhecidos, todas as pessoas do seu WhatsApp, para que essas pessoas tenham uma palavra de Deus nesse dia de hoje, para que elas possam meditar. Meus amados irmãos, Deus criou os céus e a terra, o mar, né, as estrelas, todas as coisas foram feitas pela mão do Senhor. O Senhor nos criou, nós sabemos disso, né? Não há dúvidas, mas quando a palavra do Senhor nos diz que a serpente era um animal muito astuto, a Bíblia tem razão, irmãos. A serpente, como lemos no versículo 1, ela era um dos animais que Deus tinha feito, porém era a mais astuta. Eu vou deixar aqui escrito aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo, né? Então a serpente era o animal mais astuto dos que Deus havia feito. E foi a serpente que induziu a Eva a pecar contra Deus, a desobedecer uma ordem direta do Senhor para a vida deles. Porque Deus fez muitas árvores frutíferas e disse que poderiam comer de todas as árvores, menos a que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Deus fez muitas árvores frutíferas e Eva e Adão poderiam comer de todas, menos a que estava no meio do jardim. Então custava Eva obedecer à voz do seu Criador, mas ela não obedeceu, irmãos. Quando a serpente a induziu, a manipulou, ela deu ouvidos à serpente e não deu ouvido ao seu Deus, o seu Criador. E aí, lendo os versículos, a gente vê que a serpente ela vai perguntar para Eva, ela vai fazer uma pergunta. Que pergunta? Ela vai dizer: Foi assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores? Só que a serpente, ela sabia como Deus tinha falado. Deus não falou em momento algum que Adão e Eva não poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas apenas Deus falou de uma árvore, que era a árvore que estava no meio do jardim. Então, a serpente, muito astuta, muito manipuladora, né, muito artimanhosa, ela lançou essa pergunta para Eva dizer como foi que Deus havia dito, mas ela já sabia, a serpente já sabia. Ela só estava ali tentando entrar naquela prosa com Eva para induzir Eva ao pecado. E aí Eva disse: Não, podemos comer, né, de todas as árvores do jardim, só não a que está no meio do jardim, porque Deus disse que se nós comer dela, morreremos. Então, a serpente agiu com astúcia, por isso que ela é chamada de astuta. Então, quando a serpente faz essa pergunta para Eva, ela espera Eva responder que não era todas as árvores, era apenas uma árvore, para depois que Eva respondesse, ela rebater e induzir Eva a desobedecer a Deus. E eu já quero dizer para você que está aqui nesse vídeo: cuidado, porque os teus ouvidos podem estar ouvindo vozes estranhas. Assim como Eva deu ouvido à voz daquela serpente, eu quero te dizer: cuidado a quem você está dando ouvidos. Que voz é a que você está escutando? Cuidado para não dar ouvido a vozes estranhas que vai te conduzir à queda, vai te conduzir ao pecado da desobediência ao teu Deus. Vigia na terra, irmãos, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele está ao nosso derredor, ele está bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E muitas das vezes ele usa pessoas, né, para falar aquilo que é do desejo dele, para induzir a gente ao erro.
para nos induzir a pecar contra o nosso Deus. Então precisamos estar atentos à voz de Deus. Cuidado para não dar ouvido a vozes estranhas, vozes usadas pelo maligno, pelo inimigo das nossas almas. Porque o inimigo, ele já sabe que ele está condenado. Quando tudo se acabar, ele está perdido. Nós temos uma chance. Porque aqui Eva e Adão desobedeceram e pagou um alto preço. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós também venhamos desobedecer e pagar o preço junto com ele. Porque ele sabe que para ele não tem mais saída. Então ele vai tentar fazer de tudo para nos induzir ao pecado da desobediência ao nosso Deus. Para que nós também percamos a nossa chance de um dia participar da ceia que será servida no céu. De sermos herdeiros do céu. Porque nós não fomos nascidos para viver aqui na terra eternamente, mas sim para herdar a vida eterna lá no céu. Porque no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, não era para haver morte, porque aqui como fala a palavra. Então Deus orientou Eva e disse: se você comer do fruto que está no meio do jardim, morrereis. Então ela tinha ali uma sentença de morte, acaso desobedecesse a voz de Deus. Mas mesmo assim, Eva não levou em conta, irmãos, e ouviu a voz estranha daquela serpente. Quando na verdade ela deveria obedecer ao Deus que lhe criou. Mas não, preferiu ouvir a voz daquela serpente e fazer o que aquela serpente falou. Então eu quero te dizer, faça o que o Senhor teu Deus te diz. Faça o que Deus te mandou fazer. Não faça o que outras pessoas estão mandando você fazer. Cuidado com vozes no teu ouvido, com conselhos contrários à vontade do Senhor. Você sabe o que Deus quer com você. Você sabe como Deus vai fazer na sua vida se você der ouvido à voz dele e obedecer aquilo que ele te mandou fazer. Não faça nada porque alguém está dizendo, porque alguém está falando. Porque talvez essa pessoa a qual você está dando ouvido, ela não é uma pessoa que está centrada na vontade de Deus. Mas ela está ali, sendo astuta, usada pela boca do inimigo. Então vigia o que você está ouvindo, com quem você está andando e que conselhos você está recebendo. Porque Deus, ele só pede de nós obediência. Então a gente precisa ter uma vida com Deus de obediência, irmãos. Sem obediência, não tem como chegar no reino de Deus. Porque Deus, ele é soberano, santo, poderoso, majestoso, digno de louvor, adoração e glória. Então o Senhor é merecedor de toda a nossa fidelidade. Precisamos agir com lealdade a esse Deus que nos criou, que nos deu todas as coisas. Então assim como Eva deu ouvido à voz da serpente, hoje em dia não é diferente. As pessoas estão dentro da igreja e muitas das vezes está ouvindo quem está de fora. Está preferindo ouvir conselhos de quem é ímpio, de quem não conhece a palavra, de quem não vive na verdade do Senhor, mas não dá ouvido à voz do seu próprio pastor, a sua liderança. Então cuidado, irmãos, porque é muito perigoso ficar dando ouvido a pessoas que nem servem ao Senhor, que a gente nem sabe qual é a vida que ela tem lá fora, o que ela anda fazendo nos bastidores, porque só Deus conhece, né, os nossos bastidores, que realmente somos de verdade quando não estamos, né, sendo vigiados pelas pessoas. Dentro das nossas casas é que cada um mostra quem realmente é. E nós não podemos ver o que cada um é fora da nossa presença, mas Deus pode. Então cuidado, viu? Porque muitos têm agido com maledicência para desencaminhar os servos do Senhor da presença do Senhor. E levar ao poço, levar à queda, levar à tentação e assim para que percam a salvação. Então que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, que nós possamos seguir as instruções do Senhor. Deus, ele fala na sua palavra, está tudo escrito, irmãos, como Deus quer que nós venhamos prosseguir. Tem conselhos de sabedoria no livro da Bíblia todinho, em Provérbios, né? Tem muitos conselhos sábios ali para você buscar, ler, entender o que Deus requer de você. Nós podemos acompanhar aqui onde fala dos mandamentos, das leis do Senhor, das ordenanças, dos estatutos, dos juízos de Deus, né? Todas as coisas estão escritas na palavra do Senhor, então nós temos que nos guiar por ela, porque a palavra de Deus, ela é boca dele na terra, para falar com os seus servos. Então não dê ouvido a quem não serve ao Senhor, até os que servem ao Senhor. Muitas das vezes tem gente que está ali dentro da igreja, no altar, mas não está fazendo conforme a vontade de Deus. Acontece muito. Pessoas que estão manipuladas pelo inimigo, estão ali fazendo coisas que não agradam o Senhor, agindo de má fé, mas o Senhor vai desmascarar nos últimos dias os falsos cristãos, os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos profetas e os falsos missionários. Todos aqueles que usam a palavra do Senhor, a igreja do Senhor,
para viver debaixo de uma mentira, ensinando, pregando o que não vive, o Senhor vai abater naquele grande dia. Por isso que a palavra diz que vai chegar muitos diante do Senhor e ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E essas pessoas vão alegar que pregou, que fez aquilo, mas você vai dizer: eu não te conheço, porque eram essas pessoas que fingiam ser o que não era, quando deveriam consertar o seu altar, a sua vida, mas vivia de maneira errada, pecadora, e fazendo de santinho e pregando aquilo que não vivia. Então que nós possamos dar ouvido a essa voz maravilhosa do Senhor, que tem coisas maravilhosas e tremendas para fazer em nossas vidas. É por isso que eu falo: não dê ouvido a outra voz que não seja a voz de Deus. Esse Deus que te criou, te deu saúde, te deu paz, te deu um lar, te deu uma família, te deu uma casa, te deu várias coisas. O Senhor proveu tudo para você. O Senhor muitas das vezes tem entrado com providência na tua vida, na tua saúde. Quando você se vê enfermo, o Senhor te cura. O Senhor tem feito grandes coisas pela tua vida, irmão. Então se mantenha fiel, se mantenha firme a Ele, porque Ele é merecedor. Não se deixe levar por vozes de pessoas que você não sabe se está andando conforme mesmo a vontade do Senhor. Então o mínimo que nós possamos fazer é viver em obediência a Ele, por todas as coisas que Ele fez e por todas as coisas que Ele ainda fará por nós. Naquele grande dia ouviremos chamar o nosso nome. Olha que maravilha. E viveremos eternamente se nós formos fiéis e obedientes a Ele agora. Quando Deus disse para Eva não tocar e nem comer daquele fruto, Ele queria poupar ela e Adão de morrer. Olha como os planos de Deus são melhores que os nossos. Olha como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como diz a sua palavra. Ele não queria que o ser humano que ele criou provasse da morte. Era para viver eternamente, ser feliz, ter filhos, encher a terra e nunca desobedecer ao Senhor. Mas infelizmente o ser humano preferiu ouvir a voz da serpente do que a voz do seu Criador. E por isso veio, todo o pecado ao mundo. E por causa desse pecado se esvaiu naquele momento ali a vida eterna. Mas o Senhor, como é bom, soberano e poderoso e maravilhoso e glorioso, Ele traçou um plano novo para nos salvar, para nos dar mais uma chance. Qual o plano? Enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para pagar o alto preço que ninguém poderia pagar, a não ser Jesus, porque Ele era santo. O sangue dele era inocente, era puro. Então Jesus morreu para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Mas não é porque Jesus morreu que toda a humanidade será salva. Não. Só vai ser salvo aquele que vê em obediência, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque a palavra dele é clara sobre todas as coisas. Então se você viver no pecado, você não vai ser salvo. Infelizmente, muitos pensam que vai. Só que vai quebrar a cara, porque vai chegar aquele grande dia lá e vai ver que não teve mesmo salvação. Porque quando teve chance aqui na terra, não fez por merecer. O nosso esforço, irmãos, é agora. Temos que nos esforçar hoje para renunciar tudo aquilo que praticamos, que Deus se entristece, que Deus reprova. Nossas atitudes erradas têm que ser deixadas para trás. Nós temos que seguir adiante com Cristo na nossa frente, buscando agradá-lo, porque Ele fez tudo por nós. Mas infelizmente muitos não querem obedecer à voz de Deus, não querem viver em obediência ao Senhor, não quer servir a Deus, não o reconhece como Salvador. Então infelizmente por causa disso o salário do pecado é a morte. As pessoas querem viver em pecados detestáveis ao Senhor e acham que quando morrer vai ter direito à salvação. Mas se engana, porque você tem chance hoje enquanto você tem vida. A palavra de Deus diz: após a morte segue-se o juízo. Então, cuidado, porque o juízo de Deus é justo. Então, é de acordo com as suas ações agora que você vai ter ou não o galardão. Entendeu? Então, busque ouvir a voz do teu Deus. Eva, ela ambicionou a árvore proibida. Por que ela ambicionou? Porque não podia. E assim como Eva ambicionou o que era proibido, hoje em dia nós vivemos num mundo onde as pessoas querem fazer tudo aquilo que é proibido. Tudo aquilo que é errado, que é pecado, que o Senhor detesta e reprova. As pessoas querem viver na fornicação, no pecado da traição, no pecado da prostituição, da bebedice, das drogas, do crime. Irmãos, pecados terríveis que a Bíblia condena, as pessoas estão cometendo deliberadamente. Eva, irmãos, ambicionou aquela árvore proibida. Ela tinha tanta coisa para ela poder desfrutar daquelas árvores, as outras árvores, só que ela ambicionou aquela que Deus falou: não, essa você não pode comer.
E nos dias atuais não é diferente. Assim como Eva ambicionou aquilo que lhe era proibido, estamos vivendo nos dias atuais onde as pessoas querem tudo aquilo que Deus reprova. As pessoas querem praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que afronta o nome do Senhor, as pessoas querem fazer. Acha que não vai pagar o preço, mas vai. O preço vai ser alto. Vai ser um preço muito alto, irmãos. Porque você passar uma eternidade, né, condenado no inferno, não é uma coisa boa. É uma coisa terrível. Um sofrimento que nunca vai acabar. Mas para aqueles que viverem em obediência ao Senhor, vai ter uma vida eterna de felicidade, alegrias e realizações que eles nunca imaginaram que teria nas suas vidas. Porque aqui na terra, a gente não consegue viver essa plenitude de felicidade que viveremos no céu. Mas será coisas inimagináveis. É o que o Senhor tem guardado para aqueles que viver aqui na terra hoje, renunciando o pecado e obedecendo a voz do Senhor. Então, irmãos, o ser humano está cada dia pior. A gente vai olhando as situações que acontecem, a gente vê nos noticiários de jornais, é só ladeira abaixo. O ser humano tem cada dia sido pior. Quando a gente pensa que não tem como piorar, piora mais. Quando a gente vai ver pessoas que cometem horrores, atrocidades, né? Escandalizações com o nome do Senhor. Muitas coisas profanas usando o nome de Deus, o nome de Jesus, né? Essa festa diabólica do carnaval aí. Quantas pessoas aí não têm zombado de Cristo, mas o Senhor vai descer com a espada de fogo dele e vai cobrar. Essa terra vai sofrer. Essa terra vai perecer, porque as pessoas pensam que pode fazer o que bem querer, pode afrontar o nome do Deus vivo e vai sair ileso, mas não vai. Porque o Senhor, ele é poderoso, justo e fiel. A sua justiça não tarda e não falha, como dizem por aí. Ah, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não tarda, não. E também não falha. Ela só chega no momento certo. O Senhor já tem tudo preparado, irmãos. Tem tudo preparado. Não adianta achar que pode zombar de Deus, desobedecer, fazer tudo aquilo que ele proíbe e vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Porque ele é justo. Ele odeia a injustiça, diz a sua palavra. As pessoas estão usando tudo que tem, tudo que podem para poder afrontar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus. É indiscutível o tamanho de atrocidades que as pessoas cometem. A gente vê nas redes sociais, irmãos, na internet, né, as pessoas brincando com o nome de Deus, achando que ela não vai pagar, mas vai. Só tem que esperar. Como diz a palavra do Senhor, a semeadura, ela é opcional. Você semeia o que você quer. Ninguém te obriga a semear boas sementes. Mas a colheita, ela é obrigatória. Semeou, vai ter que colher. Então, cuidado com o que você está semeando nessa terra. Porque você vai colher de acordo com a sua semeadura. Aquilo que você lança é aquilo que você vai colher. Então, cuidado se você está lançando maldade, atrocidade, coisas que o Senhor abomina, coisas que o Senhor detesta. Então cuidado, porque a tua colheita vai ser ruim, vai ser péssima. Então aproveita o tempo que você tem de vida nessa terra e se arrependa. Peça perdão a Deus e comece do zero, porque Ele está disposto a perdoar todos aqueles que vier a Ele e se arrepender dos seus maus caminhos. Pare de viver uma vida que não agrada a Deus. Pare de viver em desobediência. Pare de fazer as coisas que Deus falou para você não fazer. Ele te proibiu, tá proibido. Ande de acordo com a vontade dele, irmãos. Porque você só tem a ganhar. Agora, se você não obedecer, se você viver comendo do fruto proibido, ele vai chegar com a espada. A espada da justiça de Deus vai chegar na tua vida e vai cortar. Então, vigia aí, porque o Senhor está falando. O Senhor está me usando para te dizer, você ainda tem tempo. Ainda está recebendo esse recado de Deus, ainda está recebendo esse aviso do Senhor. Mas o tempo já está se esgotando. O tempo já está se esgotando. Faz agora o que tem de fazer, para quando chegar o tempo de colher, você não se arrepender. Pessoas soberbas, orgulhosas, malignas, perversas estão atuando na terra, então ele vai colher. A soberba precede a queda, irmãos. Então cuidado com a soberba, com a arrogância, cuidado com a vaidade, com seus prazeres pessoais, com seus desejos obscuros e profanos, porque o Senhor tudo vê. Então, irmãos, não se deixe levar pelas coisas dessa vida. Não se deixe levar pelas coisas que você vê aqui na terra, porque tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa, ela vai se cumprir. Então, mais uma vez eu falo, não queira tocar naquilo que o Senhor já te proibiu. Lemos aqui que Eva não podia nem tocar naquela fruta. Ela não poderia tocar, mas ela não só tocou, como ela comeu, irmãos. Só de tocar ela já estaria desobedecendo a Deus. E ainda ela comeu.
Então o Senhor dá 2 ordens, não toque e não coma. Então por que você insiste em tocar naquilo que o Senhor já falou para você não tocar? Por que você insiste em ter aquilo que Deus não quer que você tenha? Aquilo que Ele não liberou para você? Por que você está agindo assim? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Haja da forma que o Senhor te disse. Haja da forma que o Senhor te orientou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cuidado, porque o inimigo está armando armadilha para a tua vida, cilada, para te envergonhar. Porque isso que aconteceu com Eva, ela se envergonhou. Quando ela comeu o fruto, ela viu que estava pelada. Adão também, e eles correram para pegar folhas para cobrir a sua vergonha. Mas antes de comer o que Deus tinha proibido, eles não sabiam que estavam nus. Eles não se envergonhavam do corpo deles, porque eles eram inocentes. Mas a partir do momento que a pessoa comete o erro, o pecado, os olhos são abertos. Então cuidado com o que você tem colocado nas suas mãos, aquilo que o Senhor disse, não toque, não pegue, não te dou, eu não te permito. Então obedeça, que é melhor obedecer do que sacrificar. E assim como Eva e Adão tiveram que pagar pela sua desobediência, nós também pagaremos se nós vivermos assim, contra a vontade do Senhor, fazendo o que desagrada o Senhor. Eu não vou entrar nesse detalhe aí de qual foi o preço que eles pagaram, porque eu já preguei uma palavra falando sobre o preço que eles tiveram que pagar. Mas cuidado, porque o preço é alto demais. O inimigo vai estar sempre tentando nos rodear. O inimigo vai estar sempre tentando a gente. Vai enviar coisas e pessoas para nos desviar da vontade de Deus. Mas não ceda. Não dê ouvidos ao que o inimigo tem te falado, porque Deus tem o melhor para você. Os planos de Deus são maiores que os teus. Ele só tem coisas boas para fazer em nossas vidas, né? Vemos aí no início que Deus não queria que eles comessem para não morrer. Então os planos de Deus são verdadeiramente bons para nós. É nós que não conseguimos enxergar isso. Então, irmãos, tome posse dessa palavra. Viva com fidelidade, viva com amor, viva com obediência a esse Deus, porque Ele tem coisas grandes e tremendas para fazer em minha e em tua vida. Amém?